todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Bom, como nós já havíamos dito no outro estudo que nós tivemos aqui na igreja, nós vamos continuar falando um pouco sobre os ardis de Satanás e trazermos também ao entendimento de você que vai nos ouvir pelas redes sociais e também para quem está aqui nesta noite, que o Senhor Jesus nos dá oportunidades de também combatermos contra o inimigo da nossa alma, que é real, né? Ele é um lobo que se aproveita da distração do rebanho, da distração do pastor, e ele é astuto, né? O nosso inimigo astuto. Glória a Deus. Para que nós venhamos ter aqui um texto básico, nós vamos lá para a carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ler com todos aqui e com você o versículo 11 somente, tá? Só o versículo 11. Glória a Deus. Nós temos ali no canal da Igreja Evangélica do Mundo de Paysandu algumas mensagens, algumas pregações que também mencionam, né, este trabalho do maligno contra a igreja. Você pode estar ouvindo ali também nos nossos cultos, né, mensagens concernentes a este tema. Capítulo 2, segunda carta aos irmãos da Igreja de Coríntios, o versículo é o 11. Está escrito assim: pois não ignoramos os seus ardis. Eu quero ler só esse texto, usar ele como base. Não ignorando os seus ardis. É Paulo dizendo, né, para os irmãos de Coríntios, que nós, irmãos, como igreja, não devemos ignorar os ardis de Satanás, porque o nosso inimigo ele está atuante, né, desde a fundação do mundo. Ele está atuante e ele está vivo, operante, para parar o cristão, o servo de Deus, para desfalecer o homem e a mulher de Deus nas coisas concernentes à fé. Eu vou estar falando com os irmãos aqui alguns textos, não vou pedir para você abrir, porque é bastante conteúdo que tem, tá? Mas à medida que eu for falando, você pode ir ouvindo e também em casa pode estar pesquisando esses textos a qual eu irei falar a respeito de Satanás, né? Sobre o seu poder, a sua autoridade sobre o mundo. Nós vamos falar um pouco aqui, citar versículos, tá bom? E no final eu quero falar também com os irmãos versículos bíblicos a qual nós podemos usar como ensinamento para que possamos combater, não só combater, mas também resistir ao diabo, né? Para que ele não venha nos fazer presa dele. A princípio eu quero estar lendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 13, sobre Satanás trabalhando, né? Capítulo 4, versículo 13 de Lucas diz assim: tendo o diabo acabado toda a tentação, deixou até o momento oportuno. O diabo ele é o tentador, né? Em João 12:30 diz assim: disse Jesus, não veio esta voz por causa de mim, mas por causa de vós. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Também em João 14, versículo 30, diz assim: já não falarei mais convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás, ele é um principado, ele tem autoridade sobre este mundo, porque este mundo, como disse o próprio Senhor Jesus, ele jaz no maligno, né? E ele é chamado pelo Senhor de príncipe deste mundo, porque ele é adorado neste mundo, a qual as pessoas também, não conhecendo o Evangelho por causa do próprio Satanás ter cegado o entendimento, as pessoas acabam reverenciando ele de alguma maneira, né? Em 2 Tessalonicenses 2:8 está escrito assim: então será revelado iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca,
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Em Hebreus 2,14 está escrito assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? Satanás, ele tinha o império da morte, ele tinha o domínio da morte, estava ao seu cuidado, né? Ser o agente condutor daqueles que haviam de morrer, até que Cristo veio e venceu a morte, né? E Cristo tirou dele todo este poder que ele tinha depois da sua ressurreição na cruz do Calvário, porque a morte não teve domínio sobre Cristo, né? Então Cristo venceu Satanás e venceu a morte. Louvado seja Deus. Em João 3,8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, né? Então o diabo tem as suas obras, e Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Em João capítulo 1, em Jó, perdão, capítulo 1, versículo 12, Satanás, ele se apresenta como alguém que aflige o justo, né? Ele quis afligir a vida de Jó, mediante o testemunho de um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Satanás observava Jó, né? Ele então quis afligir a alma desse justo. Então Satanás tem esse poder concedido, permitido por uma permissibilidade de Deus, se for o caso, de afligir até mesmo o justo, aquele que é justificado por Cristo, aceitou Jesus, aceitou a palavra de Deus. Então, se for para algo e o propósito de Deus, ele tem permissão, né, de Deus para afligir também o justo. Olha só o que diz em Jó capítulo 1, versículo 12: disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E nós sabemos a história, né? Ele foi e tocou em Jó, mas não lhes tirou a vida, porque Satanás aqui, ele se apresenta como alguém que observa os passos e o comportamento do justo e tenta diante de Deus, né, achar ocasião para afligir o justo. Todavia Deus apostou em Jó, né? Deus conhecia muito bem o coração de Jó, independente do momento do que ele estivesse vivendo, Jó não blasfemaria contra o Senhor, né? Como eu havia dito, Satanás, ele se apresenta como alguém que tem autoridade sobre este mundo. Em Lucas capítulo 6, capítulo 4 e o versículo 6 diz assim: disse-lhe o diabo: te darei toda a autoridade e a glória deste reino, pois a mim foram entregues e a dou a quem quiser, né? Aqui fala da tentação de Jesus, Satanás apresentando com quem tem poder mesmo sobre os homens, sobre as autoridades, sobre aqueles que estão, né, no poder, tem poder sobre as nações. Ele domina, né? Ele domina mesmo este mundo. Todavia ele não domina a igreja, ele domina o mundo, mas a igreja é do Senhor Jesus, né? Os pecadores estão sobre o domínio de Satanás. Em Atos 26, versículo 18, está escrito assim: para lhes abrir os olhos e das trevas e converter-lhes à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo Jesus, né? Mas nós vemos claramente no texto que Satanás, ele tem poder, né, para levar o homem a uma cegueira espiritual e conduzir também o ser humano a uma vida de trevas, de perdição, né? Satanás tem este poder. Ele cega o entendimento dos incrédulos, em 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, né, segmento também do mesmo texto, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E é a imagem de Deus que abre cego o entendimento das pessoas, para que eles não conheçam o evangelho
né? Então, de alguma maneira, nós precisamos pregar o Evangelho para que essa cegueira na vida das pessoas que não conhecem a Deus venha ser tirada e eles venham ver a face do Senhor Jesus através da mensagem do Evangelho, né? O diabo também faz contenda contra os santos, contra os cristãos, aqueles que professam a sua fé em Cristo. Está em Efésios capítulo 6, no versículo 12: pois não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra principados, contra a potestade, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Satanás, ele quer contender contra o povo de Deus, mas Paulo nos instrui, né, que nós não devemos aceitar esse ardid de Satanás contendendo uns com os outros, mas sim contra principados e potestades, né? Satanás também dá inspiração para que se aconteça milagres. Ele opera milagres. Está aqui, né, escrito na palavra de Deus, né, que este poder lhe foi dado, né, para que também aconteça esses eventos satânicos no período da grande tribulação. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e 9. A vinda deste inimigo é segundo os prodígios, ou segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, né? Então Satanás também opera milagre para que porventura algum escolhido venha ser enganado, mas nós não cremos assim, né? Normalmente o diabo usa para operar milagre, irmãos, um dos modos operantes mais ativos de Satanás hoje é o ocultismo, através da idolatria, e ele tende também a querer dizer que isso foi feito mediante o poder das Escrituras, mas usando aí de coisas que a própria Escritura condena, né? Nós, através das Escrituras, reconhecemos que é uma obra que não veio de Deus, né? Porque as Escrituras nos mostram claramente, né? Ele é alguém que inspira falsos milagres, né? A sua obra é perversa, porque ele tenta contra a desobediência, né? Ele tenta a desobediência, ele tenta o homem a desobedecer a Deus. Nós vemos isso claramente em Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, todos os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? Ele tentou o homem, tentou a mulher, tentou o homem à desobediência a Deus, né? Ele tenta o ser humano à desobediência. Satanás também é um agente causador de enfermidade, irmãos. Ele causa enfermidades. Está em Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele se opõe também ao justo, Zacarias 3:1. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, né? Esse texto é um texto muito interessante, né? A qual o sacerdote Josué, que não é o Josué que foi sucessor de Moisés, tá? Esse Josué aqui é um Josué sacerdote, sumo sacerdote, que veio do cativeiro babilônico, junto com Zorobabel, junto com muitos ali que estavam cativos, e ele começou a instruir o povo no conhecimento, no entendimento da lei, né? E Satanás, ele se opõe ao trabalho do sumo sacerdote Josué e ao que Deus queria realizar por intermédio deste sumo sacerdote, ou seja, ele se opôs, né, de frente de Josué, para que Josué não fizesse o trabalhar e a vontade de Deus, né? Ele se opõe ao justo para que o justo não faça a obra de Deus. Ele tentou a Cristo, em Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Ele remove a boa mente, Satanás remove, né, do coração do homem, da mente do homem, ou a boa mente não, a boa semente, né, a palavra de Deus. Ele tira a palavra do coração do homem. Está lá na parábola, né, do semeador em Mateus 13, 19, que está escrito assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem uma linha e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Também ele tira do coração do homem a boa semente,
Satanás é responsável por colocar uma má semente no coração do homem. Quando a Bíblia fala ali no capítulo 3, versículo 19 de Mateus, concernente, né, a um inimigo que semeou, né, o joio, né, está escrito assim: e o inimigo que semeou, né, Mateus 3,38, Jesus falando sobre o campo, né, ele diz assim: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, o joio são os filhos do maligno. Aí em Mateus 3,39, como eu havia dito, o texto vai dizendo, continua dizendo assim: e o inimigo que o semeou é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos, né? Ou seja, Satanás, ele também é um agente que planta as suas sementes. Ele plantou uma semente no meio do trigo. Aquela semente era maligna, e na hora da colheita, os que foram colher tiveram dificuldade para entender qual que era um, qual que era outro, porque pareciam muitos iguais, né? Muito parecidos. O jeito da semente, da planta, que se tornou uma planta, é muito igual, né? Mas alguém percebeu que havia diferença. Alguém percebeu e conversou com o seu Senhor: Senhor, o que faremos, né? Retiraremos o joio do meio do trigo, vamos fazer separação? O Senhor disse: não, vamos esperar, né? Espera, deixa que os dois cresçam juntos. Na hora da colheita, né? Aqueles que vão colher, eles já sabem qual que é o joio e o trigo, então eles vão pegar o joio, arrancar ele, queimá-los, né? E aqueles que são trigo mesmo, eles vão recolher no celeiro, ali vão guardá-los, né? Então, Satanás, ele é um inimigo que trabalha na surdina, que trabalha no desapercebimento. Todavia, irmãos, nós não ignoramos a arte de Satanás, como é o tema do nosso estudo. Eu estou dando texto para você, ouvinte da palavra de Deus, para você, irmão, irmã, para que você saiba que a Bíblia mostra claramente Satanás operando, né? E nós não podemos ignorar esse trabalhar do maligno. Também lá em Lucas capítulo 9, versículo 42, a ruína da alma e do corpo, né? Quando o menino vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai, né? O diabo, esse espírito maligno, ele trabalhava na vida deste menino, comprometendo o seu ser interior, como também o seu ser físico, ou a sua carne, né? O diabo, ele quer trabalhar, irmãos, destruindo esses três ícones que nós conhecemos muito bem quando a Bíblia fala de espírito, né, alma e corpo, ao qual nós provemos, né? Dentro de nós habita esses três seres, né? Espírito, alma e corpo. E dentro disso, Satanás, ele quer destruir tudo isso, né? Então ele trabalha para a destruição da alma e do corpo, né? Mas ele até tem êxodo quando as pessoas, não atentando para os seus ardis, acabam ignorando ele e o trabalhar dele, né? Em João 8, em versículo 44, diz assim: vós pertenceis ao vosso pai e o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quantos crentes hoje, irmãos, quantos crentes hoje, ignorando esse ardis de Satanás e os ardis dele, tem levado uma vida de mentira, né? Esposa que mente para o marido que mente para a esposa, pai que mente para os filhos, filho que mente para os pais. Então, a mentira é do diabo, né? Jesus disse aqui claramente, que, falando com os fariseus, que o diabo, ele é pai da mentira, ele tem a paternidade da mentira, né? E aqueles que mentem e têm amor à mentira, se apegou à mentira, é filho do diabo, né? Não é filho de Deus. O próprio Cristo falou dentro deste texto, nós reconhecemos que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nem todos são filhos de Deus, irmãos, e nem todos são filhos do diabo, né? É claro que Deus está sempre acessível àqueles que, né, estão debaixo do jugo de Satanás. Deus está sempre acessível para salvar essas pessoas e fazer com que elas vivam uma vida verdadeira e que deixem de lado a mentira, o engano, e venham viver uma vida de prática da verdade, né? Segundo as Escrituras. Então Deus está acessível, por mais
que a Bíblia chama esses de filhos do diabo, que praticam a mentira, todo tipo de pecado que desagradam a Deus, né? Eu fui um filho do diabo um dia. Você que está aqui, o que vai estar ouvindo esta pregação, foi o filho do diabo um dia. O que te tirou, né? O que tirou a paternidade de Satanás, de você e de mim, foi o fato de nós aceitarmos a Cristo e hoje não vivermos uma vida de prática de pecado, né? Nós não vivemos mais na prática da mentira, do engano, fazendo as vontades da carne, dos sentimentos. Nós vivemos a vontade de Deus, né? Falando a verdade uns para com os outros, vivendo a verdade, ouvindo falar da verdade através das Escrituras. Nós somos treinados, exercitados a levarmos uma vida verdadeira, uma vida justa, uma vida de santificação a Deus através da obediência, né? Satanás também ensina o ser humano a pecar. Em João 13, versículo 2, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Então Judas, ele foi induzido por Satanás a pecar, né? Ele foi induzido por Satanás ao pecado de trair o Senhor, né? E a maldade já estava impregnada no coração de Judas, por isso ele foi chamado filho da perdição, né? Porque já estava ali, não houve em Judas lugar de arrependimento. Ele não se arrependeu como Pedro, ele não se arrependeu como eu, você nos arrependemos para sermos alcançados pelo perdão divino, né? Judas não teve esse lugar de arrependimento, né? E foi, tirou sua própria vida nisso, fazendo com que isso também implicasse, né, no que a Bíblia diz acerca dele, chamando ele de filho, né, da perdição, filho de traição, né? Também eu quero falar mais um texto aqui com os irmãos, que o diabo, ele pretende, irmãos, nos usar como presa, tá? Para Satanás, ele nos vê como uma presa, e muitas das vezes nós nos tornamos presas do maligno, quando nós ignoramos tanto os ardis de Satanás, como ignoramos o conhecimento da própria palavra de Deus, em nos deixar ser instruído por ela, para não cairmos em laço, né? Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: só vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, né? Então Satanás, ele é comparado como um leão, ele busca uma presa, e se nós não vigiarmos, ele pode nos pegar, né? O leão, ele é aquele animal que, quando ele vê a presa de longe, ele vem sorrateiramente, em silêncio, né? Ele busca a melhor hora, a melhor ocasião, a melhor oportunidade para atacar a sua presa, e quase sempre em bandos, né? Satanás também é assim. Ele vê de longe, ele fica olhando o melhor momento, vacilo dele, vacilo teu, né? Ele fica nos estudando, buscando a melhor hora. Ele não vem sozinho, né? Ele vem com hostes espirituais da maldade, com demônios. Então nós precisamos vigiar, estar atento, a buscarmos fazer a vontade de Deus, não sendo levados e guiados pela carne, porque isso são desapercebimentos que faz com que ele ache brecha para nos atacar como presa, tá? Eu quero só citar alguns textos aqui, para também nós não ficarmos só no modo operante de Satanás, para mostrar para você, para mostrar para a igreja, para mostrar para nós, que também nós podemos resistir a ele, nós podemos combater contra ele, não diretamente, né? Mas sim combater contra ele no sentido de resistência àquilo que ele se levanta contra nós. Eu citei vários textos aqui de modos operantes de Satanás, para que nós venhamos estar atentos, mas também quero mostrar alguns textos que a palavra de Deus nos mostra, são alguns, não são todos, mas que nós devemos praticar, para que o diabo não venha achar ocasião contra nós. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 4, versículo 26, né? Está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Como Satanás nos vê como presa, ele está atento a um momento de ira, né? Nós estamos expostos a se irarmos todo dia, né? Você ira, eu me iro, nós nos iramos com algumas coisas, com o que ouvimos, com o que vivemos, com situações do nosso cotidiano, com a nossa vida espiritual, nós nos iramos. Não é pecado você se irar, né? O pecado está em dar lugar à ira.
pecado está em pôr para fora aquilo que está dentro, né? E deixar manifestar de maneira que a nossa obra, através da ira, venha a ser obras que desagradam a Deus. Através da ira eu posso ofender alguém, através da ira eu posso entrar em vias de fato, brigar com alguém, me tornar um homicida, tirar a vida de alguém. Então a Bíblia nos ensina que essa é uma maneira de combatermos contra Satanás, é não darmos lugar à nossa ira, é retermos ela e, buscar a Deus, pedir misericórdia, para que aquele momento da ira passe e nós venhamos olhar para trás e falar: opa, graças a Deus não fiz nenhuma besteira, nesse tempo que eu fiquei irado. Então a ira é uma das coisas que impede, que Satanás venha exercer poder sobre nós. Em sequência deste texto, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em sequência dele está escrito: não deis lugar ao diabo, capítulo 4 de Efésios, versículo 27, que através da ira a Bíblia nos mostra que nós estamos dando lugar ao diabo, quando nós ponhamos para fora a ira. Por isso que tem um texto bíblico, tem um texto que diz assim, que a ira do homem, ela não opera a justiça de Deus, é aquela ira que você se ira e dá lugar, e você deu lugar ao diabo, para que ele operasse através de você, e através daquela ira não tem justiça de Deus, porque nós fizemos aquilo que é errado. E Deus é justo, Ele vai pesar na balança a nossa obra e vai ver que nós somos achados em falta, e nessa hora não tem como a gente querer que Deus venha ser o nosso advogado ou pegar a nossa causa, porque nós falhamos feio. Vamos receber a consequência da nossa ira, seja ela qual for. Deus vai te perdoar? Deus vai te perdoar, sim. Deus vai pegar essa causa para nos dar o perdão? Sim. Mas eu digo na questão de nós, irmãos, perdermos a causa, porque as consequências do pecado, da ira que nós colocamos para fora, ela vai vir de alguma forma, Ela vai vir. Deus pode nos prover recursos, mas ela vem, as consequências do pecado, ela vem, Também em Efésios 6 e 11, tem outro ensinamento que nos ensina a estarmos providos de resistência contra Satanás. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Efésios 6 e 11, a sequência do texto que nós conhece, ali fala do capacete da salvação, a couraça da justiça, ali fala, irmãos, sobre a espada do Espírito, ali fala sobre uma armadura que o crente ele precisa buscar da parte do Senhor, para que ele possa resistir, para que ele possa se defender, Fala do escudo da fé, e os irmãos conhecem muito bem o texto, até você que está nos ouvindo aí pela rede social também conhece este texto muito bem. Então, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em Tiago 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência que Tiago fala a Satanás, ela vem um versículo antes, um versículo não, algumas palavrinhas antes, porque diz antes, no começo do texto de Tiago 7, 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, quando nós sujeitamos à vontade de Deus, nós já estamos produzindo uma resistência contra Satanás, Então, não resistir a Deus implica em dar lugar ao diabo, Em dar lugar ao diabo, e essa presa fácil também de Satanás, Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Sujeitando a Deus, irmãos, sempre se sujeitando a Deus, Satanás ele foge, Ele foge de nós, porque não pode contra o poder de Deus na minha e na tua vida. Então, aprenda a sujeitar a Deus e aprendamos a sujeitar a Deus para que o diabo fuja de nós. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz assim, Pedro diz assim: sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em redor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós falamos sobre esse texto e não é diferente de Tiago, capítulo 4, versículo 7, porque o mesmo Pedro dá já a receita no começo do texto, Ele diz: sede sóbrio e vigiai. Sóbrio não está embriagado, Embriagado, uma pessoa embriagada, ele não vigia,
ele faz o que dá na telha, é guiado pelos pensamentos, pelos sentimentos que vêm através da embriaguez. O crente também, irmãos, quando ele é levado pelos sentimentos, pensamentos, e ele não tem domínio sobre si próprio, sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios instintos, sobre os seus próprios sentimentos, ele está no estado de embriaguez. E dentro deste estado de embriaguez, por não ter domínio próprio, ele vai fazer coisas que vão permitir um acesso de Satanás, né, na sua vida. Então nós devemos ser sóbrios e vigiar, né, porque o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor mugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Se nós, irmãos, formos sóbrios e vigiarmos, também nós temos a promessa do Senhor, né, que somos protegidos pelo anjo do Senhor, e Ele nos livra, né, Ele nos livra do diabo, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que tem, nos livra. Então, ao derredor está Satanás buscando ocasião contra nós, né? Ainda em 1 Pedro, a sequência do texto, no capítulo 5, no versículo 9, é a sequência do texto. Diz assim: resistir firmes na fé, né? Sabendo que as mesmas aflições estão se cumprindo entre vossos irmãos pelo mundo, né? Pedro nos ensina também a resistirmos firmes na fé, nas nossas aflições, naquilo que Satanás está intentando contra nós, porque as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos do mundo. Resumindo, nós não somos os únicos a ser tentados por Satanás, nós somos os únicos a estar nos resistindo. Por toda esta terra tem nossos cristãos e servos de Deus que passam por tribulações até piores que a nossa e estão resistindo, né, mediante a fé, às astutas ciladas do maligno. Louvado seja Deus. Esses são alguns textos. Eu vou terminando esse estudo por aqui, mas orando ao Senhor para que o Senhor nos provide entendimento e sabedoria, para que venhamos pôr em prática aquilo que nós ouvimos acerca de como nós devemos resistir a Satanás, né? Então receba esta palavra de Deus no coração, com alegria. Você que está aqui, você que vai ouvir esta mensagem nesta noite. Eu quero fazer uma oração final para nós irmos para casa abençoado, pedindo a oração de todos uns para com os outros. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite, somos agradecidos. Eu agradeço ao Senhor pela vida daqueles que aqui estão, pela vida daqueles que não puderam estar aqui porque estão enfermos. Mais uma vez clamamos e invocamos o Teu nome, Senhor, para que o Senhor venha alcançar nossos irmãos, que venha curar-nos desta enfermidade, deste mal, e não somente os nossos irmãos, mas aqueles, ó meu Senhor, que ainda não professam a fé do Senhor para se tornarem nossos irmãos, mas que o Senhor também os alcance mediante a Tua infinita misericórdia, pois o Senhor não faz acepção de pessoa, porquanto faz o sol nascer para o justo e para o injusto, faz também com que a chuva caia para o justo e para o injusto. Alcance esta vida neste hospital, todos aqueles que hão de ouvir esta mensagem nesta noite, por intermédio desta palavra e desta oração, receba a cura divina, em nome de Jesus. Senhor, é para a glória do Teu nome que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.